Shalom Adonai. Shalom Adonai. No vídeo de hoje, a gente vai explicar a inversão magnética do início ao final. Para você ter um raciocínio lógico de tudo. Não ter dúvida. Quando que vem o tsunami? Quando que tem o recuo do mar? Quando que tem a quebra do tempo? Quando que é a última semana de Daniel? Qual o sinal que vai fazer isso? Aonde originou essa inversão magnética? Por que a inversão magnética? Por que o Criador desativou as pirâmides? Eu vou fazer uma explicação, mas tão profunda agora, que vocês vão ter uma compreensão gigantesca. E quem está no curso do firmamento, eu pedi para assistir esse vídeo, porque vai ter entendimento do meu áudio lá, que eu falei no curso, porque eu vou explicar a repetição de uma compreensão jamais vista, e a pessoa vai ter o entendimento do que é a repetição aqui no nosso... dentro do cubo, vamos falar assim. Primeiramente, você tem... vamos começar a construção do relógio, tá? Porque aonde vem esse conhecimento? Logo que eu montei meu primeiro canal, eu tinha que primeiro disseminar a ideia, né? Soltando os vídeos, para hoje a pessoa ter uma noção do que eu estou falando. Só que agora eu vou juntar o quebra-cabeça, tá? Quem tiver lá na plataforma, no relógio prêmio, vai ter mais compreensão devido à série do Céu Vermelho. E quem tiver no curso do firmamento vai entender a repetição de uma forma jamais vista, tá? Então eu acho legal isso aí. O que são as pirâmides? O que são vulcões? O que são tudo? E por que eles estão alinhados? Qual é a razão de tudo isso? Então, esse vídeo vai te dar uma compreensão gigantesca do que realmente são as pirâmides. Você tem lá as pirâmides, você tem a pirâmide de Gizé, ela é o centro da terceira terra, que seria isso aqui, ó. Ela é o centro da terceira terra, tá? A pirâmide está colocado lá, bem perto de Israel. Teve até um comentário uma vez, mas no Israel não é o centro? Sim, aqui é tudo centro, ó. Esse círculo aqui é o centro, que pega o Oriente Médio, pega Israel. Israel está bem próximo daqui. Então tudo isso aqui, ó, é o centro da terra e tem um motivo de ser o centro. Que você tem as três pirâmides, a Esfinge, a pirâmide de Gizé, e foi daqui que foi retirado o relógio do Criador. A cópia do relógio está no deserto do Egito, em frente às pirâmides. O que vem ser isso? O labirinto, ele tem vários andares e você tem esses formatos. O prédio tem esse formato, é um labirinto. Se você entrar lá sem corda, na época, você se perde. Quem falou sobre o labirinto, se eu não me engano, foi Heródoto, o grego, e ele explica que ele teve lá. Tem uma menção, ele faz uma menção do labirinto. Depois você tem outros andares que vem ser isso aqui, ó. Se você reparar, tem até o touro desenhado, tá vendo? Existe um motivo, né, do touro estar aqui, que o Sol entrou na era de touro, o nosso terceiro relógio. Vou explicar com calma para dar entendimento. E depois você tem esse andar que tem o formato desses três círculos, que é com muito estudo, eu vim descobrir que é o relógio do Criador. E ainda aqui eu vou dar uma explicação, ou no próximo vídeo, do que é esses andares. Mas vamos explicar primeiro o início de tudo para chegar até o final da inversão. Vai ser a série mais fantástica que eu já fiz. Eu quero fazer ela devagar e bem feita. Então aqui você tem isso. Quando você olha para essa imagem, parece que ela não revela nada. Mas o que essa imagem revela? Que você tem as três pirâmides, a Esfinge, a pirâmide de Gizé, e foi daqui que foi retirado o relógio do Criador. A cópia do relógio está no deserto do Egito, em frente às pirâmides. O que vem ser isso? O labirinto, ele tem vários andares e você tem esses formatos. O prédio tem esse formato, é um labirinto. Se você entrar lá sem corda, na época, você se perde. Quem falou sobre o labirinto, se eu não me engano, foi Heródoto, o grego, e ele explica que ele teve lá. Tem uma menção, ele faz uma menção do labirinto. Depois você tem outros andares que vem ser isso aqui, ó. Se você reparar,
Tem até o touro desenhado, tá vendo? Existe um motivo, né? Do touro tá aqui, que o Sol entrou na era de Touro, o nosso terceiro relógio. Vou explicar com calma para dar entendimento. E depois você tem esse andar que tem o formato desses 3 círculos, que é com muito estudo, eu vim descobrir que é o relógio do Criador. E ainda aqui eu vou dar uma explicação, ou no próximo vídeo, do que é esses andar. Mas vamos explicar primeiro o início de tudo, para chegar até o final da inversão. Vai ser a série mais fantástica que eu já fiz. Eu quero fazer ela devagar e bem feita. Então aqui você tem isso. Quando você olha para essa imagem, parece que ela não revela nada. Mas o que essa imagem revela? Ela revela as 3 terras que está na Lua. Terras além domo. Consegue entender por que a Lua é a fiel testemunha do Pai? Então, esse desenho do labirinto, ele está codificado na Lua. Lua realmente é a fiel testemunha do Pai, porque ela está revelando um segredo que está enterrado no deserto do Egito. E essa mesma imagem vai mostrar isso aqui, ó. Primeiro relógio, segundo relógio, terceiro relógio. Mas como isso está codificado na Terra? O que essa imagem, o que esse símbolo quer te mostrar? Tanto é que aqui no canto, ó, você vê um cubo, ó, tá vendo? Mostra tudo, ó, você vê Touro, que é o terceiro relógio. O Sol entrou na era de Touro. Então, é um quebra-cabeça que demorou anos para ser quebrado. Que vem a ser o nosso relógio. Céu vermelho. Vou mostrar colocando imagem sobre imagem, ó. Céu vermelho. Depois o segundo relógio. O segundo relógio é o nosso firmamento, que vai ser isso aqui. E o terceiro relógio é a Circo Polaris. Quem que abriu esse segundo relógio? O primeiro relógio aqui, ó, ele foi aberto no dia 27 de março de 2022, corrida de 911 dias do céu vermelho. Esse segundo relógio, ele foi inaugurado no dia 23 de setembro de 2017, com o sinal de Apocalipse 12. E o terceiro relógio, ele vai ser inaugurado com o sinal do dia 23 de setembro de 2024, Apocalipse 15. O que vai acontecer, ninguém sabe. João fala que é um grande sinal, né? O que ele abre, ninguém sabe. Estou explicando, porque eu estou tentando levar conhecimento a você. Aí você vai vendo os sinais que vêm ocorrendo. Se vem ocorrendo intensificações dos sinais, você sabe se o evento está próximo. Ninguém sabe o dia e a hora. Isso aí somente o Pai. Que através dessa imagem é o relógio do Criador. Para chegar nisso foi anos. E depois, o que você tem? Sol e Lua é os ponteiros. Depois você tem as constelações, que são os números do relógio. E você tem um relógio menor, que é a Circo Polaris, é onde está a Polaris, que é o ponto focal. Que ela também tem um sinal para abrir ela. Aí eu tive que codificar esses sinais, descobrir o que era e depois codificar nas escrituras. Para começar a entender a inversão magnética. Então eu quero ensinar desde o início para a pessoa ter uma base desse estudo. Para não achar que tirou da cabeça. Só para chegar nisso, isso veio também depois que eu tomei o raio. Depois que eu tomei o raio, eu consegui juntar os quebra-cabeça. Então não tenho mérito nenhum. O mérito, toda a honra, toda a glória somente ao Pai Celestial. Mas ninguém. Somos todos vasos. Na minha concepção, eu me considero trapo de imundície. Não é assim que fala as escrituras? Só que isso não para por aí. Depois você teve o relógio de praga. O que é o relógio de praga? É quando o bibliotecário, eles pegaram a biblioteca da Alexandria lá que eles falam que tacou fogo, e levaram, os intraterrenos levou embaixo da terra. Quem é os guardiões de uma porta é o Tibete. Depois você tem uma lá no Polo Norte, e você tem outra na Amazônia e uma na Antártida. A porta para entrar nas 7 cidades de cristais. Estou te falando baseado nessa pesquisa dos Atlantes.
Então o relógio de praga, ele mostrava o relógio do Criador. Não é lindo isso? E não é gigantesco esse quebra-cabeça? Por que que o bibliotecário, que é um intraterreno, ele pediu para fazer a maquete do relógio? Ele pediu para fazer a maquete. Ele pediu para os reis arrumar um relojoeiro para fazer a maquete da Terra. Só que aí o relojoeiro fez o relógio para todo mundo ver. E ele queria colocar um em cada canto da Terra. Acho que em vários lugares da Europa. Eu acho que ele ficou maravilhado, né? Depois ele morreu. Ele ficou maravilhado com o modelo da Terra. E por que que o bibliotecário queria esse relógio? O modelo? Por causa da inversão. Porque eles iam ser atingidos. Bem próximo da inversão, quando você chega campo magnético nulo, a Terra começa a perder o peso, né? Já não está começando a ocorrer terremoto lá para a Turquia, vai ocorrer terremoto para essas regiões, porque vai ser lá o primeiro lugar que vai ter campo magnético nulo. Então a Terra perde o peso, quem segura o solo, tudo comprensado um no outro, é o campo magnético da Terra. Ele que vai comprimindo tudo para ficar tudo junto. Conforme ele vai diminuindo o campo magnético, as terras vão ficar suspensas. Igual aquele filme Avatar. Você não via aquelas montanhas suspensas? Eles mostram tudo. E aí o que acontece? Você tem o relógio, e quando você olha o relógio de praga, aqui ó, a nossa Terra, Sol, Lua, os ponteiros, que são as constelações. Aqui você tem o formato da Lua U, tá vendo? Mostrando quem que vai pro gelo e pra escuridão, tá vendo? Olha o formato aqui, ó. Tá vendo? Da Lua U. É um quebra-cabeça, o zodíaco. Tudo perfeito. Mas para juntar esse quebra-cabeça, levou anos. Levou anos de pesquisa. Eu só consegui montar o quebra-cabeça. Eles foram montando as peças, sabe? Foram montando as peças. Meu pai, meu avô, o relojoeiro lá de Israel, eles foram montando as peças, né? Eles foram adquirindo esses conhecimentos, foram me passando e eu fui montando. E depois a turma sabe como que eu consegui montar, né? Toda a honra, todo o mérito, somente e glória, somente ao nosso Pai Celestial. Eu quero montar a história do começo ao fim, para você ter a compreensão que isso aí não tem como você tirar da cabeça. Você consegue tirar isso da cabeça? Não consegue. E nem inventar uma história dessa, né? Mas o que é o labirinto? O que significa o labirinto? O labirinto, ele é... Imagine que a Terra seja uma placa de um computador. A Terra é a placa de um computador. O que eu quero dizer com isso? O petróleo, o Sol central, ó. O petróleo, como bateria, né? O petróleo é negro. Deu para entender o que eu quis dizer, né? Ó, bateria, eles drenaram o petróleo embaixo do deserto do Saara, tá vendo? Eles drenaram tudo, tá vendo? Eles drenaram embaixo do deserto aqui do Saara, o bico da África, e trouxeram tudo aqui. Por que eles fizeram isso? Porque aqui tem a base que controlava a Terra, tá? Aí aqui, ó, a eletrólise, quem que faz? É o mar, tá? Vou virar aqui, correndo a folha. O Sol percorre a cúpula elétrica vinda de circuitos de cabos minerais, de placa-mãe, minério, prata, ouro, que tem colocada no mundo. Só que eles fizeram assim, ó, um bloco de ouro, os anjos caídos, enterraram num determinado lugar. Um bloco de pedra magnética, enterraram num lugar. Eles foram enterrando, eles foram montando um circuito na Terra. E as pirâmides, elas são chip, tá? Nessa placa, tá vendo aqui, ó? Os vulcões, eles são os capacitores da placa. E depois você tem os vetores, que vai ser que são vetores de minério. O que é esses vetores aqui, ó? Né? Na placa eletrônica deve ser isso aqui, ó, que é os eletrocondutores. Tá vendo? A pirâmide, você pode até me questionar, mas como que é chip se ela é triângulo? Não, filho, pirâmide é quadrada. A base de uma pirâmide, ó, você está olhando uma pirâmide de cima, tá vendo? Ó? Ela é quadrada. O que são pirâmides? Elas são os chips. Elas são os chips, tá vendo?
base quadrada. Uma rede de chip no mundo inteiro. México, Egito, Camboja, Índia, tem pirâmide no mundo inteiro. Tá vendo aí, ó? No mundo inteiro tem pirâmide. É uma rede de chip. Essa rede, quando ela estava ligada, ela que fazia a repetição do tempo. Só que você tem que codificar isso com o firmamento. E as pirâmides, elas são interligadas com o firmamento. Elas são ligadas com o firmamento. E olha com quem que elas estão ligadas. Ursa Menor, Ursa Maior, tá vendo? Tubã, constelação Dragão, Órion, Sírios. Sírios é que prisma a realidade, tá? Depois eu vou te explicar. Existe algo atrás de Sírio, viu? Existe uma estrela negra atrás de Sírio. Depois eu explico o que é também. Lá no curso eu vou explicar tudo. Aqui eu não vou poder aprofundar. Tá vendo? Para fazer a repetição. As cidades, elas são placas de computadores. Tá vendo aqui, ó? Aqui é Paris, vista de alta. Aqui, ó. Tá? Elas funcionam assim, ó. Tudo era um circuito. Ele fez um circuito na Terra ligado no firmamento. Ele construiu o firmamento na Terra. Para quê? Para poder fazer a repetição. Se você consegue fazer algo embaixo com a mesma intensidade, você zera a energia. Era isso que ele assumiu o comando do firmamento. E de uma forma que eu vou explicar no curso, como ele fez a repetição. Então, quando você olha o labirinto, que está lá no deserto do Saara, ele é uma placa de computador. Ele que controlava a repetição do nosso reino. Por isso que o Criador moveu o firmamento. Agora você entende quando eu falo isso. Você vê, ó, aqui, ó. O chip está no centro. E aqui é uma placa de computador. Então o labirinto se tornava, a placa de computador, ela se tornava igual um labirinto, que vem ser isso aqui, ó, tá vendo? Tá vendo tudo isso aqui, ó, essas ligações, ó. Eu não entendo de eletrônica, tá? Ó, tá vendo isso aqui, ó? Tudo isso aqui, ó. Ó, esses tracinhos, isso aqui, ó, é o labirinto, mas existia metais. Você não tem noção do que foi feito. Depois eu vou explicar no curso do firmamento. Eu até expliquei lá no áudio. Vai ser colocado semana que vem, porque o estudo é muito profundo. Eu consegui ligar tudo isso aí. Aí você consegue entender o que eles estão tentando fazer. Quando o Criador chega com o dedo, com o sinal do dedo do indicador, que os Maia se referiu do dia 21 de dezembro a 24 de dezembro de 2012, olha o que o Criador quis fazer. Vou colocar folha sobre folha. Tá vendo aqui, ó? Não tá. Tá de ponta cabeça. Perdão. Ó. Aquário, Leão, Escorpião e Touro. Os portais estavam todos ligados. Então o que o Criador fez? Ele empurra com o dedo o firmamento. Aí os portais não estão mais alinhados com a pirâmide, porque ele se moveu. O Pai no controle. Oh, glória! Chegou a hora do acerto, filho. É a hora do acerto. Nada a temer. E em 2012, tinha esse alinhamento. Tá vendo aqui, ó? Ele ocorreu também, acho que em 1998, teve um alinhamento desse. Acho que foi nessa data que ocorreu. Foi quando tinha Touro, Escorpião, Aquário e Leão. Todos alinhados, tá vendo? Tudo alinhado, ó. Ia começar, é como se o Criador alinhou o relógio em cima das pirâmides. Nossa, pai, é lindo isso aqui. Eu acho que isso aí foi em 1999, é um negócio assim. E a partir daí, a partir desse alinhamento, né, que os Maia também falam, parece que ocorre em 2012, agora não vem de cabeça, só eu olhando, porque é muito dado. Mas eu sei que ocorreu. Esse alinhamento, ele ocorre em cima das pirâmides. Tá vendo assim, ó? Todo alinhado, ó. Sol, não tem ninguém fora, todo mundo. Porque aqui o Criador tá no comando. Ele falou, agora vamos começar daqui, ponto zero. É aqui que começa. E os Maia sabiam disso. Os Maia não quis dizer que era fim de relógio, fim de mundo, não. Os Maia sabiam que ali o bicho ia pegar, meu amigo. Então não tenha medo não, filho. Você só vai ter medo se você estiver levando uma vida de oba-oba, no pecado, dentro da Matrix, né? Aí tem que temer mesmo. Teve uma senhora ontem,
uma moça, eu não vou citar o nome por causa de ética. A mãe dela parece que tem 80 e poucos anos e ela mandou escrito para mim no Zap. Eu até me emocionei. Ela estava falando, porque a mãe mora no litoral, e ela estava falando para a mãe, explicando esse tipo de assunto. E a mãe respondeu assim para ela: filha, é um negócio assim, ó, eu sento lá na minha varanda e eu espero o Messias chegar, sem ter medo algum. Você está vendo o que é fé? E a senhora, minha senhora, a senhora é uma guerreira celestial e a senhora está de parabéns. Nada vai acontecer com a senhora. Nada, porque o Pai está no comando. É esse tipo de pessoas que o Pai quer. É esse tipo de fé, tá? Quem tem fé não tem medo. Quem tem medo trabalha em uma frequência que o Pai não chega até você. Essa é a frequência do medo. Não seja Tomé. Tira a espada da bainha e vá para a guerra. Já fomos omissos uma vez. Vai jogar a segunda chance no lixo? Ore, busque seu pai, se cura-se de tudo, de depressão, do que você tiver. Ele tem poder de curar tudo, as suas enfermidades. Crê no seu pai. E seja feita a vontade dele também. O pai te ama. Levanta a cabeça, chegou a hora de você levantar a cabeça. Eu não sei o problema que você está enfrentando, o que está passando na sua vida. Mas levante a cabeça. Tá? Põe sua espada do lado. Você tem uma espada lá te esperando com o seu nome. Ela está lá esperando suas mãos. Isso aqui é uma ilusão, rapaz. Eu tento explicar isso aqui 1000 vezes. Você está lá, você nem saiu de lá. Você está lá no salão das almas. Nem do céu você saiu. Você está lá, jogando nesse jogo virtual. Seja feita a vontade do Pai. Você busque uma vida simples com seu marido, sabe? Busque uma vida simples. Isso aqui não tem data. Pode ocorrer o ano que vem? Pode. Pode ocorrer daqui 10 anos? Pode. A gente não sabe o que é o sinal de Apocalipse 15. Se ele faz a abertura de um novo tempo, o que vai ser feito? Ninguém sabe. Pode ocorrer daqui 10 anos, 20 anos, 30 anos. Claro que pode. Você pode morrer antes da inversão. Oh, eu tô com medo da inversão. Meu pai. Enchendo, fica até amolando o marido. Aí amanhã morre de parada cardíaca. Não morreu nem de inversão magnética. Entendeu o que eu tô te falando? Confie no seu pai. Viva uma vida plena. Faz comida. Espera seu marido perfumada. Cuida dos seus filhos. Tem mulher que você olha pra ela. Nossa, só misericórdia. De tão desanimada que ela é. Tá na hora de você levantar seu esposo. E o esposo levantar a mulher também. Passou o portão lá de casa, fechou o portão, esquece. Esquece dos problemas. Pensar em problema não paga dívida. Pelo contrário, atrai dívida. Seja feliz, aproveita seus filhos. Pega seus filhos, se tiver filho pequeno, se tiver mulher, vamos dar uma caminhada aqui no bairro. Sai andando. Para na sorveteria. Se não tiver dinheiro para uma sorveteria, ande. Você vai conversar com sua esposa, vai conversar com seus filhos. Não era isso que nossos pais faziam na nossa geração? Era isso. Então não temas. O pai está no controle, tá? Acho que está dando para entender essa guerra um pouco mais. E eu vou explicando do início ao fim, vou aprofundar, vou explicar tudo o que eles codificaram. Eu consegui desmontar tudo. Também quero agradecer ao meu amigo Andy, lá do Recife, ele me ajuda demais nas pesquisas, tá? É o braço direito, bem dizer. Me ajuda muito nessas pesquisas. E como outras pessoas, Marcelo, dentista, o outro Marcelo do cinema, a esposa dele, o irmão Neemias, todo mundo, é um monte de gente. O Matheus, lá o Celso, todo mundo ajuda. Um desenho, lá eu acho que é o William, do Cospeira Link. É um monte de pessoas que ajudam. Todo mundo ajuda. Não é sozinho, não. E tem um monte de pessoa aqui que não quer que eu cite o nome. São vários professores. Então, e todos eles têm essa consciência. A honra e a glória somente ao Pai. Então, eu acho que está dando uma compreensão para não achar que eu tirei da minha cabeça. Você lembra que eu falo que existe um acordo espiritual? Você tem Leão, lembra que eu mencionei Leão é 6, Aquário é 12, agora na terceira terra? Então, aonde que eles estão mostrando para você? Alice no Países da Maravilha lá, né? Aqui tá, ó, tá vendo? Ó, número 6, Leão,
Ó, o número 12, ó, o número 12. O aquário, tá vendo? Um relógio dentro da água. Ó, o número 12 aqui, ó. Uma representação do aquário. E representando que o relógio termina em aquário. Depois você continua com o mesmo filme. Você tem o quê? O espelho. O espelho é o quê? Nada mais, nada menos do que a lua. Depois você tem aqui atrás, ó, uma menção do firmamento. Tá vendo aqui, ó? Isso aqui é uma menção do firmamento. Depois você tem o relógio do Criador, né? E você tem o relógio trincado. O que que representa essa trincação bem no meio, ó? A Via Láctea, né? Foi a Via Láctea que passou o plasma do dilúvio para desligar as pirâmides também. Ali começou o início de desativar elas. Tá vendo aqui, ó? Primeiro o Criador desativou elas e agora ele desalinhou os portais em 2012. O pai é tremendo. E o que simboliza o sorriso do gato? Não tem o sorriso do gato? Ó? Tá vendo? O sorriso do gato, que é mostrado no final desse desenho, se eu não me engano. A lua U. Tá vendo aqui, ó? Simbolizando, ó. Pá, 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 a lua U. Eles mostram tudo e esfregam na sua cara. Não tem como você amanhã chegar lá e falar, eu não sabia. Então você estava dormindo, meu filho. E dormindo muito ainda, tá? Shalom Adonai.